Bom dia. Nosso grupo vai falar sobre a teoria estruturalista, focada nos autores Max Weber e Fernando Mota. Os componentes são Arthur Targino, Darla Bello, Lorena Xavier, Matheus Costas e Vanessa Emanuele. Eu vou começar falando sobre a origem da teoria burocrática de Max Weber. E a origem da teoria ela se dá no início do século XX, com a publicação da obra Burocracia, de Max Weber. Tal obra surge pois Weber observa fragilidades na teoria clássica e na teoria das relações humanas. Ele também nota uma necessidade de uma teoria que pudesse caracterizar as variáveis mudanças das empresas, visto que essas estavam ficando cada vez maiores e mais complexas. Em resumo, a burocracia ela é uma forma racional de organização humana. Weber começa pontuando primeiro os tipos de sociedade e os tipos de autoridade, onde ele pegou e dividiu em três tipos. O primeiro, ele fala que é o tradicional, onde as características predominantes são as patriarcais e as patrimonialistas, e a gente consegue pegar um exemplo bem claro disso daí com a sociedade medieval, por exemplo, lá no passado, com o feudalismo e tudo mais. Já a segunda, ele caracterizou como a carismática, onde sua principal característica era qual? Por ser mística, arbitrária e personalística, como a gente consegue ver atualmente com o cenário político, por exemplo. Já a legal, racional ou burocrática, o que predomina é a racionalidade e as normas impessoais na escolha dos meios e dos fins, como ocorre em grandes corporações e no exército. Já os tipos de autoridade. Ele fala que se existem três tipos de sociedade, consequentemente, existirão também três tipos de autoridade. E para ele, o que seria autoridade? Significa a probabilidade de quem está no comando dar uma ordem específica e que ela seja cumprida. Dessa forma, tendo poder. O que seria esse poder? O que significa isso? Significa ter a possibilidade de impor algo à conduta de terceiras pessoas, de terceiros. E dessa forma, a gente pode afirmar que a autoridade proporciona poder, só que não ao contrário, poder não irá gerar, consequentemente, uma autoridade, pois uma pessoa pode ter o poder de mandar, ordenar alguém fazer algo, no entanto, essa pessoa não pode concordar com isso, pode não querer fazer. Dessa forma, ela não irá ser legítima, como ele fala, que é, pois a autoridade só irá ser legítima quando ela é aceita pela pessoa. E quais são os três tipos, no caso? A mesma, que é a tradicional, onde as ordens são aceitas porque, historicamente, elas foram impostas dessa forma, como, por exemplo, tipo, tem uma família onde o avô manda do pai e, consequentemente, o filho olha esse exemplo e fala, pô, já que meu avô manda do meu pai, eu também tenho que cumprir as ordens do meu pai. Dessa forma, é uma autoridade que não é racional e ela é passada de geração para geração e sendo extremamente conservadora, onde as ordens vão ter um cunho pessoal e arbitrário. Já a carismática, as ordens são aceitas porque as pessoas se dão bem com o líder, podemos dizer, devido à personalidade que ele tem, à influência de seu superior, ou seja, eles aceitam por causa do carisma também. E ela não tem uma base racional. Dessa forma, ela pode acabar tendo algo revolucionário, como a gente consegue ver, por exemplo, com a Alemanha nazista, com Hitler, onde ele conseguiu impor tudo que ele queria através do seu carisma, de sua boa oratória, e por não ter uma base racional, ele acabou tendo essa ideia revolucionária de construir uma Alemanha com a sociedade perfeita e tudo mais, e tudo que a gente já viu. E a seleção desse líder, ela geralmente não é baseada através de suas capacidades técnicas, podemos dizer, mas principalmente
pela confiança que o subordinado vai ter nele, pelo carisma que ele terá. Já terceiro tipo de autoridade é a legal, racional, burocrática também, onde as pessoas aceitam as ordens por concordar com os preceitos e as normas das quais consideram legítimas, como vai ter nas grandes corporações, onde o líder terá que dar as ordens seguindo as normas que existem dentro da empresa, por exemplo. Assim, ela é baseada na promulgação e sua legitimidade se baseia nessas normas pré-estabelecidas anteriormente. As características da burocracia são um caráter legal das normas e regulamentos, a comunicação formal, caráter racional e divisão do trabalho, impessoalidade nas relações, hierarquia de autoridade, um padrão de rotinas e procedimentos. Também é exigido competência técnica e tem um sistema baseado na meritocracia, a especialização da administração, profissionalização dos participantes e a completa previsibilidade do funcionamento das tarefas e da organização como um todo. As vantagens da burocracia para Weber são a racionalidade em relação ao alcance dos objetivos na organização, ou seja, a racionalidade ela adequa aos meios, fazendo o máximo para que todos os recursos dentro da organização alcancem seus objetivos. A precisão na definição de carga e na operação, pelo conhecimento exato dos deveres. Essa precisão ela é consequência da formalização das regras e regulamentos, que acaba sendo vantajoso para a organização. A rapidez nas decisões, pois cada um conhece o que deve ser feito e por quem, e as ordens e papéis tramitam pelos canais pré-estabelecidos, justamente pela burocracia ter estabelecido toda uma série de regras, regulamentos e normas desse sistema. A univocidade de interpretação garantida pela regulamentação específica e escrita, ou seja, as regras elas não dão margens para a interpretação ambígua. Por outro lado, a informação ela é discreta, pois é fornecida apenas a quem deve recebê-la. A uniformidade de rotinas e procedimentos, que favorece a padronização. A redução de custos e erros, pois as rotinas elas são definidas por escrito. Isso quer dizer que, uma vez que tudo é uniforme, muitos erros acabam sendo diminuídos e muitos custos acabam sendo evitados ou reduzidos. A continuidade da organização por meio da substituição do pessoal que é afastado. Além disso, os critérios de seleção e escolha do pessoal, eles baseiam-se na capacidade e na competência técnica. A redução de atrito entre as pessoas, pois cada funcionário ele conhece o que é exigido dele, quais são os limites entre suas responsabilidades e as dos outros. A constância, pois os mesmos tipos de decisão elas devem ser tomadas nas mesmas circunstâncias que foi pré-estabelecido no regulamento. A confiabilidade, pois o negócio ele é conduzido por meio das regras conhecidas e os casos similares são metodicamente tratados dentro da mesma maneira sistemática, ou seja, casos similares é igual a decisões similares. E as decisões são previsíveis e o processo decisório, por ser despersonalizado no sentido de excluir sentimentos irracionais, como amor, raiva, preferências pessoais. E, em 10º lugar, benefícios para as pessoas na organização, pois a hierarquia é formalizada, o trabalho é dividido de maneira ordenada e as pessoas são treinadas para se tornarem especialistas, podendo encarreirar-se na organização em função do seu mérito pessoal e competência técnica. E mais algumas vantagens são evitam o nepotismo, dificultam a corrupção e asseguram a cooperação das pessoas. Disfunções da burocracia. Para Weber, a burocracia é uma organização cujas consequências desejadas resumem-se na previsibilidade do seu funcionamento, no sentido de obter a máxima eficiência da organização. E o próprio Weber ele notou fragilidade na estrutura burocrática. Todavia, foi Robert Merton quem deu nome às disfunções da burocracia, que decorrem do seu excesso. Ao estudar as consequências previstas da burocracia, que conduzem à máxima eficiência, Merton notou também as consequências imprevistas, que levam à ineficiência e às imperfeições. Para Merton, não existe uma organização totalmente racional e o formalismo não tem profundidade descrita por Weber.
As disfunções, segundo Merton, são a internalização das regras e apego aos regulamentos, onde você fica pela regra e não pelo objetivo dela, o excesso de formalismo e papelório, a resistência às mudanças, despersonalização do relacionamento, categorização como base do processo decisório, superconformidade às rotinas e aos procedimentos, que acabam tendo uma centralização no topo, a exibição de sinais de autoridade, um poder decisório único, a dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público. A burocracia, ela fecha-se ao cliente, que é o seu próprio objetivo. A racionalização excessiva do processo é o que impede a mudança, a inovação e a criatividade, o que acaba sendo prejudicial para a gestão, além de não levar em conta a organização informal. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre as dimensões da burocracia, onde o Richard Hall, ele, através de um texto intitulado O Conceito da Burocracia, uma contribuição empírica, ele traz um importante auxílio para a compreensão dos aspectos da burocracia, como as suas dimensões. Para ele, não existe um único tipo de burocracia, mas sim graus, onde variam de um contínuo, que vai da escassez ao excesso. E após esse estudo, ele selecionou 6 dimensões de burocracia que estão aqui. A divisão do trabalho, que é baseada na especialização funcional, a hierarquia de autoridade definida, sistema de normas, englobando os direitos e deveres dos ocupantes dos cargos, o sistema de procedimentos que ordenam a atuação no cargo, a impessoalidade das relações interpessoais e, por último, a promoção e seleção segundo a competência técnica. Para a mensuração, o autor realizou as entrevistas com participantes de algumas organizações. Ele formulou perguntas sobre as 6 dimensões do grau de burocracia e, analisando as respostas, constatou que, por exemplo, na dimensão de hierarquia de autoridade, a organização mais burocratizada foi um grande hotel, onde existia uma rígida separação dos níveis de autoridade. Outra questão também verificada foi o fato de que o tamanho e a idade da organização não guardava relação nenhuma com o grau de burocratização nas 6 dimensões. E deste modo, segundo ele, muitos estudos ainda sobre as dimensões da burocracia devem ser revistos, porque para ele o correto seria verificar o grau e não simplesmente afirmar que uma empresa é ou não burocrática. Isso. E dentro da teoria estruturalista, também vão estar presentes 2 teses muito pertinentes, que são a tese dos conflitos inevitáveis e a do homem organizacional. Bom, a primeira, ela diz que, embora os conflitos eles não sejam aquela coisa muito desejada dentro de uma organização, né? Para os estruturalistas, o conflito é um importante impulsor do desenvolvimento, mesmo que na prática isso nem sempre ocorra. Nesse contexto, a gente entende que os conflitos eles vão ser inerentes às relações de trabalho, tendo em vista as tensões que vão ser geradas entre os interesses da organização e os interesses do trabalhador, e também a influência do ambiente formal e informal na organização. Sendo assim, ainda que a organização ela busque tornar os processos, o ambiente de trabalho mais agradáveis, essas tensões elas podem ser apenas reduzidas, mas não eliminadas. Já a tese do homem organizacional, ela é pautada na centralidade das organizações na vida do indivíduo moderno, uma vez que ela é dependente, que esse indivíduo ele é dependente das organizações para nascer, viver e até morrer. Vamos refletir. A gente depende do hospital para nascer, de uma instituição para a gente ter nosso sustento, de uma funerária, de um cemitério para ter até o descanso eterno. Ou seja, as organizações elas são sempre nossas vidas. Nesse raciocínio, a personalidade do homem organizacional deve ter 4 características principais: a flexibilidade, a resistência à frustração, a capacidade de adiar recompensas e o desejo permanente de realização. A flexibilidade, porque as coisas contemporâneas elas estão mais fluidas, tudo se transforma rapidamente. E também que o homem organizacional ele está condicionado a desligamentos bruscos na sociedade. Exemplo, um trabalhador ele tem seu ciclo social de colegas, sua rotina, tudo estabelecido, e de repente ele pode ser demitido e tudo isso mudar. A resistência à frustração ela vai estar ligada aos conflitos que são gerados pelas exigências da organização. A capacidade de adiar recompensas, ela vai se relacionar às tarefas rotineiras da organização. Exemplo, o trabalhador ele vai cumprir suas atividades todos os dias, mas é apenas no final do mês que ele recebe seu salário.
Por último, o desejo permanente de realização ele vai garantir a conformidade do indivíduo com as normas e as obrigações do seu trabalho, ou seja, é somente aceitando as regras, as exigências da organização que o trabalhador vai conseguir subir em sua carreira dentro de uma empresa, por exemplo. Outros pontos importantes dentro dessa tese é que a mediação dos conflitos ela deve ser realizada por meio de normas escritas, muitas vezes exaustivas, né? Norma para tudo, o que remete bastante à lógica weberiana, da burocracia. Né? Além disso, diferentemente do que falava o behaviorismo, o homem organizacional ele coopera em sociedade, seguindo as normas do convívio social, devido ao intenso desejo de receber recompensas materiais e também psicossociais. Nesse sentido, a gente observa o quê? Que a teoria estruturalista ela também se baseia em aspectos da teoria da administração científica e das relações humanas. E, por fim, a gente elencou aqui algumas apreciações críticas da teoria burocrática, onde o excesso de racionalismo da burocracia, que diz que a tentativa de adequar os meios aos fins de modo completamente irracional traz muita rigidez e certa frieza na organização. Essa segunda é o mecanicismo e as limitações da teoria da máquina, onde a gente já viu nos modelos clássicos de Taylor e Fayol, que trazem uma abordagem muito mecanicista da organização, onde, embora ela seja constituída por pessoas, elas são tidas apenas como máquinas e estão ali só para cumprir tarefas, deixando o lado humanístico, assim, em segundo plano. E as principais características disso é a padronização, a especialização da tarefa, centralização e regras em excesso. Como todos sabem, a burocracia é bastante conservadora e ela é muito rígida e contrária à inovação também. É tido como um sistema ultrapassado por muitos, né? Além de não considerar o crescimento pessoal dos seus funcionários, desenvolvimento da personalidade das pessoas. E também temos a abordagem do sistema fechado, onde a gente sabe que toda organização ela tem um sistema externo e interno, mas a burocracia ela só pensa dentro da organização em si. Por isso que é uma abordagem de sistema fechado. A abordagem é descritiva e explicativa. Ela preocupa-se apenas em descrever, analisar e explicar as organizações, a fim de que o administrador ele escolha a melhor maneira para lidar com os impasses. Essa abordagem ela tem uma vantagem de proporcionar um conhecimento aprofundado sobre o objeto de estudo, uma versatilidade na solução de problemas. E também temos críticas multivariadas à burocracia, onde podemos citar os tipos de autoridades definidos por Weber, eles são considerados exagerados. O conflito interno nas organizações elas são tidas como indesejadas e por não se preocupar com uma organização informal. Aqui temos uma charge que ilustra bem esse sistema burocrático. E com isso concluímos o trabalho. Aqui estão as referências. Tenham um bom dia a todos.